A paz de Jesus Cristo, que a riqueza de Cristo abunde em seus corações. Mais uma vez estamos aqui para nós falarmos da palavra do Senhor, né? Estamos hoje com o curso Batalha Espiritual. E o tema de hoje é bem interessante, né? Bem interessante para aqueles que a qual têm a sua vida cotidiana na igreja, né? Então, vai ser muito útil para você esse aprendizado e essa palavra que Deus tem para nos dar hoje, ok? Vamos lá? Unidade 5, intriga nas igrejas. Intriga nas igrejas. Esse é o tema de hoje, né? E para a gente que tem ofícios na igreja, tem o nosso trabalho na igreja, geralmente nós temos esses probleminhas, muitas questões, e isso tudo tem a ver com a guerra espiritual e com a batalha espiritual. Bom, o tópico número 1 diz o seguinte: guerra espiritual na igreja. Na igreja. Vamos lá. Por que Satanás ataca a igreja? Por quê? Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. A palavra cilada pode ser entendida como estratégias ou métodos. E a conotação dessa palavra tipicamente vem da palavra engano. Então, vemos aqui que as ciladas aqui são os enganos que o diabo ele lança dentro das igrejas, no convívio cotidiano da igreja. Na verdade, eles têm trazido muito problema dentro da igreja. Eu sei muito bem o que é isso. Ok? E Efésios 6 se espera que cada crente esteja preparado para a batalha, porém o contexto é corporativo, isto é, os crentes devem vestir-se da armadura e lutar mais eficientemente como igreja. Como veremos durante esta unidade, Satanás tem estratégias específicas para debilitar a igreja. Vamos considerar por que o inimigo ataca a igreja. Em primeiro lugar, por que ele ataca a igreja? Vamos lá, em primeiro lugar, porque a igreja é chamada para proclamar ao mundo o evangelho de Jesus Cristo. Né? Temos aí Mateus capítulo 28, não vamos ler agora aqui, onde nós temos a instrução de Jesus, né, e a incumbência, né, dessa terra para podermos pregar o evangelho. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Bom, 3 palavras aqui, que são 3 incumbências que Jesus nos dá aqui. Primeira dela, fazer discípulos. Segunda, depois que você faz discípulo, você vai batizar elas. Depois que você batizar elas, você vai ensinar. Então, como o ensinamento aqui ele vem por último, isso quer dizer que o ensinamento ele é constante e perpétuo enquanto estivermos aqui na igreja, estivermos aqui na terra como igreja. Então, essas 3 incumbências que Deus deu a mim e a você: fazer discípulo, batizar e ensinar. Vamos lá?
Jesus chamou os seus seguidores, incluindo nós, a fazer discípulos a todas as nações, tendo como que ensinar o Evangelho às pessoas, batizando os novos convertidos e continuar ensinando-os até que eles se convertam em discípulos de Jesus. Deus deu essa responsabilidade à igreja, somente à igreja. Então nós, como igreja, a nossa incumbência aqui nessa terra é fazer isso, né? A igreja tem que estar comprometida, porque Deus nos deu esta responsabilidade, né? Essa responsabilidade de trazer o ensinamento para as pessoas aqui nessa terra. É por isso que nós aqui estamos com esse canal, com o nosso canal aí, com uma forma de ajudar você a entender esta questão de discipular, e você possa discipular aí o seu povo aí, você, a igreja, você possa ajudar as pessoas a crescerem no Evangelho, tá ok? Então estamos aqui, a incumbência. Em segundo lugar, por que o Satanás ataca a igreja? Porque a unidade da igreja é um testemunho do amor de Deus. Em primeiro lugar, ele ataca a igreja porque ele não quer que a igreja ela evangelize, que ela pregue, que ela faça discípulo, que ela batiza, que ela ensina. Em segundo lugar, ele não quer para que o amor, a unidade da igreja, ela se prolifera e cresça a ponto de... porque sabe que Satanás ele é anti-amor, ele não sabe o que é o amor, né? Então, por ele não saber o que é amar, então ele quando ele vê a igreja, ela em unidade, ali, pregando, testemunhando do amor de Deus e vivendo este amor, ele vai complicar a vida dele, tá ok? Terceiro lugar, por que ele ataca a igreja? A igreja ensina a palavra de Deus que transforma vidas. Então a primeira coisa aqui é que é por isso que nós sempre aderimos à filosofia de culto de ensinamento, que quando a gente aplica esse trabalho dentro das igrejas, nós vamos dar possibilidade para que venham pessoas serem transformadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então, é por isso que a gente adere isso aqui. Muitas pessoas não gostam muito de eu falar sobre isso, porque acham que eu sou muito radical. Que seja radical, mas o importante é que a gente, na verdade, possa dar à igreja, dar ao povo um aprendizado, a transformação, a libertação. Ela só vai vir, meu amado e minha amada, quando nós ensinarmos a palavra de Deus como deve ser ensinada. Por isso que a gente, na verdade, não somos muito aí a favor de nós criarmos campanha de libertação. Eu falei, em vez de fazer isso, cria campanha de ensinamento, né? Onde a palavra de Deus ela vai ser unicamente pregada. Faz a diferença somente por ele, como vai mudar tudo isso. É claro que poucos, né, vão vir aí para o estudo, isso é natural. Qual é a relação entre a igreja, entre a guerra espiritual e individual e da igreja? Vamos lá, vamos ver qual é a diferença. Como igreja, somos corpo de Cristo e o povo escolhido de Deus. Somos membros individual interligados. Deus tem desenhado a igreja de tal forma que, quando um membro está sofrendo, todos os demais sofrem também. Assim, a guerra espiritual na vida dos indivíduos afeta a igreja por completo, mesmo quando os outros membros não estejam em toda a batalha específica. O membro que constantemente perde as suas batalhas espirituais acabará afetando a igreja inteira. Nos mantemos firmes contra o inimigo quando percebemos que os nossos irmãos em Cristo estão conosco. Então, vamos manter firme, ajudando um ao outro, porque, como eu falei, como nós falamos lá, que um dos ataques de Satanás é para poder que não haja unidade. Quando haja essa unidade, quando há esse consenso aí, das pessoas um ajudar o outro,
E Satanás ele perde muita coisa com isso. Então, na igreja, a história da igreja, ela se desenrolou assim. Por exemplo, nós temos um caso lá em 1 Coríntios capítulo 5, que um jovem andava, ele vivia de forma... ele ali vivia o pecado de incesto, isto é, ele estava tendo relações, né, com a sua madrasta, né? Então, a Bíblia não explica se o pai era vivo ou não, mas estava acontecendo isso e a igreja estava, de alguma forma, fazendo vista grossa sobre isso, e ele foi lá e isso está afetando, machucando a igreja, porque o pecado machuca a igreja, e Paulo deu a sua repreensão lá. Também temos o caso também que quando Satanás seduziu Ananias e Safira a mentirem para Pedro, né? A questão da oferta lá. Então por isso que a gente tem que ser honesto em tudo que vamos fazer para Deus e não permitir que Satanás nos seduz. E afetou também lá a igreja. Bom, nós temos aqui esses pontos aqui, amados, né? E Satanás sempre, o objetivo dele vai ser querer atacar a igreja. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá? Segundo ponto. Para criar divisão, né? Então, vamos lá. Jesus fez uma declaração estarrecedora em Mateus capítulo 12, versículo de 5. Olha o que Jesus falou nessa passagem. Escute somente, meus amados. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isto é, ela não vai ir para frente. Então o que ele faz hoje? Ele procura criar, sabe o que? Uma divisão dentro da igreja, porque ele conhece esse princípio. E tanto que o contexto dessa palavra de Jesus é quando os homens lá, os fariseus, chamavam Jesus, que estava expulsando ali os demônios em nome de Beelzebul, o chefe dos demônios. Então, ele estava falando sobre isso, ele disse, olha, Satanás, ele conhece muito bem isso. Ele não vai lutar contra o seu próprio reino. Ele não vai lutar contra os seus. Então, ele falou sobre isso. Então, o Satanás, ele conhece isso. Você observa que Satanás não luta contra os seus. Ao contrário, ele procura unificar mais e mais ainda, né? Tanto que temos aí a história para unir as religiões, uma forma de querer manipular e não permitir que o evangelho seja pregado. Na verdade, não que haja essa impossibilidade, né? Nós podemos muito bem ser amigos de outras pessoas de religião, né? Mas nós não podemos admitir e andar de mão dada com eles, porque eles pregam coisas que ela é completamente inversa e contra a palavra de Deus. Então não vamos entrar nessa questão, né? Agora não quer dizer que nós não vamos ser amigos deles, que eu tenho amigos que são de outras religiões. Então, agora, quem cria a divisão? Quem cria a divisão ela vem em meio às diferentes opiniões dentro vamos dizer, a igreja. É por isso que há divisões na igreja, por causa das opiniões que elas se diferem sempre. Como é que essas divisões se diferem? Vem aquela questão que um adota uma filosofia tal, ou adota filosofia tal. Gente, a gente tem que parar com essa ideia de criar as nossas próprias filosofias. O que prevalece e sempre vai prevalecer é o que a Bíblia ensina. Vamos nos manter nela, vamos tentar entender a Bíblia, entender o contexto daquele tema, daquela história, ou o que seja que for, mas vamos tentar entender ela. Infelizmente, em vez de nós procurarmos entender ela, o que nós fazemos? Nós vamos lá e tentamos criar situações ou ideias que a qual vai sempre gerar a divisão e problemas.
em problemas. E é assim que acontece hoje, né? Então temos que tomar esse cuidado. Olha o que Paulo falou em Romanos capítulo 14, versículo 1. Entenda somente isso aqui. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Nós temos que aprender a não discutir as diferenças. Existe um conceito, por exemplo, eu sou contra aquela discussão que as pessoas criam quando outras religiões, vamos dizer nomes, mas não querendo discriminá-las. A Testemunho de Jeová chega na nossa casa e as pessoas querem brigar com eles. Não vamos entrar nessa questão, né? Cada um, que se você defende uma tese, ele defende outra tese. Agora, essas teses, elas têm que estar se elas estão dentro do contexto bíblico, então cabe a nós, se for possível, vamos deixar isso bem claro, e esclarecer para eles que eles estão errados, ou quando estiver dentro da igreja e tiver alguma coisa, e nós avaliarmos se nós estamos também fora daquela tese que eu criei, daquela filosofia que eu criei. Então vamos tentar, mas não discutindo, não brigando, porque é isso tudo que Satanás ele quer. Ele quer que nós percamos tempo com essas discussões tolas que acontecem às vezes. E temos que parar com isso, em nome de Jesus. Vamos lá. Temos aqui quatro razões comuns porque as igrejas experimentam divisões. Primeira, a divisão ocorre quando os crentes pecam uns contra os outros. O que é pecar contra os outros? Aí você fala, pastor, adultério, vou dizer que seja pecado, é um pecado contra os outros, contra a igreja. Roubar, homicídio, não. Mas tem um pecado que ele é pior do que isso, que é o pecado da fofoca, que infelizmente tem derrubado, tem levado muitos a pecarem. Então, esse é uma das razões que é comum e acontece constantemente, né? E aí você pode, pegar lá o capítulo 4 de Efésios, versículo 23 até o 32, e dar uma lida bem suave nela aí, tá ok? E Paulo explica lá no versículo 26 para a gente apaziguar. Olha o que ele diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isto é, não permita o amanhecer sem que você venha apaziguar aquela questão, que você venha resolver aquela questão. Tá bom? É um lembrete aí. Segunda razão, a divisão ocorre quando se perde o amor. Não existe mais a filantropia dentro da igreja. Não existe mais a empatia dentro da igreja, a misericórdia. E isso faz com que a gente perde a essência. Um dia alguém chegou para mim, muitos anos atrás, disse assim: irmão Wagner, está na Bíblia, o amor de muitos se esfriará por causa de esfriar. Só, irmão, se a Bíblia vai se cumprir na sua vida, na vida de alguns, na minha vida não posso cumprir isso. Né? Jesus disse isso para os ímpios. E tanto contexto diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso não pode se cumprir em hipótese alguma nas nossas vidas. Vamos lutar contra isso, em nome de Jesus. Terceira razão, a divisão ocorre quando os membros buscam os seus próprios interesses em lugar dos interesses dos demais. Aí entra a inveja, entra a ambição pessoal, sabe? Aí o egoísmo, né? Então essas coisas todas têm gerado dentro da igreja. Uma coisa que foi forte na igreja primitiva foi que todos que eles tinham era em comum. Você vê que hoje, para levar uma cesta básica para a igreja, para pedir uma cesta básica, pedir 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, não está caro o arroz, né? 1 quilinho de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, é uma dificuldade. Tem que fazer uma pregação única para isso dentro da igreja,
Pedir misericórdia, Senhor, por favor, irmãos. Ai, meu Deus do céu, irmão, traga pelo menos 1 quilo para ajudar a família. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, irmão. Tem que fazer todo esse drama. Porque a igreja perdeu a empatia. A igreja perdeu, sabe, em ajudar as pessoas. Eu não estou falando que vocês são todas, não. É a minoria, mas infelizmente temos que falar sobre isso. A quarta razão. A divisão ocorre quando a igreja não vê o que Deus vê. Este também é um problema muito sério. Eu não quero enxergar o que Deus está mostrando, o que Deus está vendo. Então, tomar cuidado com isso. Olha o que diz aqui. Paulo disse em 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3, que a presença de divisões indica que eles ainda eram carnais. Pensavam e agiam com pessoas do mundo. É o que está acontecendo hoje. As pessoas não têm mais a visão espiritual. Algumas pessoas, eu já passei por isso, eu sei muito bem o que é isso. Você querer passar uma visão de Deus para as pessoas e as pessoas não entenderem e aquilo te complicar. É complicado, né? Vamos lá, uma consequência mortal da visão. Uma consequência mortal da visão é, Jesus ensinou que a unidade fez papel vital na evangelização. Ela é importante. Sem a unidade, não há como você ter uma evangelização eficaz. Nós temos um curso aí chamado Evangelismo de Oração, temos ensinado muito sobre isso. Então você vai lá, entra no nosso canal, né? E você vai participar e participa desse curso. Vai lá, pega vídeo por vídeo, né? Unidade por unidade, e faz ela gradualmente. Você vai ver que como a gente tem perdido muito tempo, e uma dessas que nós estamos ensinando lá é a unidade, a unificação, a unidade da igreja, a visão da igreja nas questões espirituais, entender o evangelho não na ótica humana, mas na ótica de Deus. Terceiro ponto, para divulgar a falsa doutrina. Se a sua igreja proclamasse em alta voz, venham, une-se a nós, para um estudo doutrinário muito interessante que começaremos neste mês. Quanto interesse poderia gerar esse anúncio em sua comunidade? Ai. Uma das razões que às vezes faz com que a igreja ela não tenha um progresso que ela deveria e deve ter, é justamente porque perderam essa essência. A igreja perdeu a essência do culto de doutrina. Quando se fala em culto de doutrina hoje, ninguém quer vir. Uma vez eu criei um sistema, como eu entreguei a igreja, não deu para poder dar esse sistema, mas a princípio, olha só, deixa eu contar um testemunho aqui. Eu criei um sistema, olha, só vai cantar, pregar, ou melhor, só vai ter atividade, só vai ser ativo da igreja quem vier para o curso de ensinamento. Expliquei por quê. Só, gente, vocês vocês não têm tempo para poder ler a palavra, explicar a palavra, e vocês também precisam saber, entender a filosofia da igreja e da mente do pastor da igreja, para que quando vocês forem pregar, ensinar, cantar, tocar, faça tudo dentro dessa linha de raciocínio. A princípio foi uma guerra total. Aí depois eles começaram, todo mundo começaram a ouvir e começaram a gostar e participar do estudo. Na verdade, eles diziam que não gostavam, mas participavam também. E participavam. Na verdade, o que eles precisam disso? Mas precisam que alguém, que a liderança também, tome uma iniciativa sobre isso. Ela tome e seja bem taxativa. Se você não vier, não vai. Porque aí alguém um dia perguntou, mas por que você faz isso? Olha só. O pastor, ele é o pai da igreja. E um pai responsável, ele quer alimentar de uma forma necessária a sua igreja. Não alimentar, não ensinar a igreja de qualquer forma. Então, para que você tenha uma igreja que ela venha ter um crescimento espiritual, ela tem que conhecer os princípios bíblicos. É a única forma que é isso. Por exemplo, você tem filhos, e como eu também tenho filhos, os meus estão grandes já, mas tudo bem.
Mas eu fazia isso. O filho não quer comer, aí você vai dizer assim, deixa ele se comer mesmo. Não, você vai obrigar a comer. Aí você vai fazer, olha, se você não comer, a minha filha faz isso com o meu neto, né? Se você não comer, você não vai brincar, você não vai ler, você não vai, agora tem o celular, né? Você não vai para celular, você não vai fazer nada. Você não vai para casa da sua avó, nem para casa da sua avó, vai ficar trancada de casa aqui, até você comer. E ele come. Mas por que minha filha faz isso? Inteligentemente, ela faz isso porque ela quer alimentar o meu neto. Ele quer que se alimente. Então a mesma coisa é a igreja. Então às vezes tem que fazer essas coisinhas radical, não é radical não. Se você quer chamar isso de radical, então que seja radical, mas que seja para o bem próprio do crescimento da igreja. Ok? Então, será que vamos fazer isso aí? Deus dá importância à sã doutrina. O que é a pregação hoje? Que seríamos chamados da pregação ideal para a igreja. Nós chamamos a pregação ideal para a igreja, a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? É a pregação que você vai apresentar ponto por ponto. O que isto é? A palavra você vai expor o princípio bíblico ponto por ponto. Você vai conversar com a igreja, por exemplo, você vai numa exposição de arte. Você não entende nada de arte. Eu, particularmente, sou assim. Não entendo nada. Faz a pintura lá, que pintura é aquela? Um rabisco lá, que rabisco é esse? Aí, aquele que fez a exposição, ele vai chegar lá e vai explicar, esse quadro, ele teve origem assim, teve origem assado e assim por diante. E a mesma coisa é a palavra de Deus. Não é uma pregação, aquela pregação que vai falando e ninguém vai entendendo nada. Tem que entender. E para entender, tem que ser feito de uma forma expositiva, devagar, falando, conversando com a igreja. É o que nós estamos fazendo aqui agora. A mensagem que eu passo para vocês aqui, ela é expositiva, porque eu estou passando ponto por ponto, eu estou expondo a cada princípios para você. Ok? Essa olha só, eu vou citar aqui alguns versículos, mas você, por favor, entenda só. Eu vou passar alguns aqui para que você possa entender isso, né? Olha só, Mateus 16:12. Então entenderam que não estava dizendo que tomasse cuidado do fermento do pão, mas conheciam os fariseus e saduceus. Aí Jesus está falando sobre a questão que os discípulos estavam brigando com a questão de pão, e ele estava mostrando para eles que para não se ligar com o ensino dos fariseus, porque o que ele ensinava é exatamente isso, confusão. E os discípulos estavam arrumando confusão. Então, ele estava ensinando aqui a questão das doutrinas, dos ensinamentos. É isso que temos que prestar atenção. Que ensinamento é esse que você está sendo ensinado na igreja? Então, Deus dá muita importância à doutrina. A Escritura faz muita insistência na verdadeira doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Ensinamento. Vamos lá? Por que é importante a doutrina? A doutrina é uma soma de nossas crenças, ensinamentos sobre quem é Deus, como Ele atua, como nos relacionamos com Ele e como trabalha a verdade em nossa vida diária. Então, a doutrina vai fazer essa apresentação, vai nos levar a querer entender quem é Deus verdadeiramente, como é que Ele atua na nossa vida, como é que vamos nos relacionar com Ele. É por isso que eu estou falando, vai ensinar sobre Deus, ok? É por isso que ela é importante, Vamos lá. Como a doutrina é tão significativa, Satanás trata de corrompê-la, pelo menos por esses motivos. Em primeiro lugar, doutrina forma ou determina nossas ações, nosso estilo de vida. Ele não vai querer que a gente mude de vida. Ao contrário, ele vai querer que a gente fica voltado para aquilo que ele propõe para a gente. E quando você ensina a palavra de Deus,
quando você ensina os princípios bíblicos, a tendência é o quê? Mudar as nossas ações, mudar nosso estilo. Isso ele vai, é por isso que ele tenta corromper o ensinamento bíblico. Tome cuidado com isso. Segundo lugar, a doutrina nos concede um filtro para avaliarmos a verdade. Né? O mundo, amados, está cheio de mensagem, cheio de crenças confusas. Então, a doutrina, ela vai nos dar, ela vai filtrar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, até mesmo com nossos antepassados. As tradições, na verdade, elas, na verdade, trazem essas confusões. Já a gente fica preso à tradição, mas a doutrina bíblica, ela vai filtrar tudo isso e vai nos levar a um entendimento do que Deus fala, o que é a verdade. E aí a gente vai fazer a avaliação e vai vermos que, às vezes, tem coisas que aquilo que você ouve não tem contexto bíblico. Nós temos que buscar o contexto bíblico, por isso que ela tem que ser explicada de uma forma expositiva, entendeu? Por causa disso. E o diabo vai tentar, de todas as maneiras, tentar desvirtuar ela. Por quê? Porque ele sabe o poder que tem quando alguém se aplica a palavra. Terceira razão ou motivo porque Satanás tenta, porque ele quer corromper a palavra. A doutrina é necessária para a nossa utilidade no reino de Deus. Veja o caso dos fariseus. Eles eram extremamente religiosos, porém não se aplicavam à doutrina como deveria se aplicar. É por isso que, quando chegaram, disseram que Jesus ele ensinava com autoridade. O que significa isso? Que ele ensinava mostrando de uma forma de testemunho ou de vida como deveria fazer. Porque é muito fácil falar, mas o que Deus ele quer é que a gente nos transforme. E que é uma coisa melhor do que você pregar aquilo que você vive. Poxa, a mensagem ela sai até naturalmente. Precisa muito esforço, nem para estudar muito. Você vai lá e aprende os princípios bíblicos, você vai lá e prega, porque você está pregando com a vida, né? Você já tem isso na prática. Amém? Vamos lá. Por como Satanás trata de perverter a doutrina. Nós não nos surpreenda que Satanás procure perverter a doutrina, sendo que a doutrina é algo muito importante. A pergunta não é se alguém vai nos enganar com a falsa doutrina. A pergunta é se reconheceremos quando alguém nos engana com a falsa doutrina. A Escritura revela constantemente que estamos rodeados de falsos profetas. Jesus disse à igreja que muitos viriam com o propósito rápido de enganar. Diante disso, é alarmante a tendência atual de acabar com a importância da doutrina. Então, você que aí não coloca a doutrina na sua igreja, saiba, sem medo de falar, sem medo de falar, e não vou temer o que você vai pensar. Saiba que quando nós não damos importância à doutrina, nós estamos aderindo à ideia satânica. Né? Então e aí entra o descuido, porque para eu ensinar a Bíblia, pastor, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ler, eu tenho que tirar tempo para isso, eu tenho que ir lá, né, perder algumas coisas, né, algumas coisas que eu faço no meu cotidiano, né, e eu tenho que largar tudo, né, às vezes para poder ir lá, e isso custa, isso tem um preço, é o que muitos não querem pagar, o preço de estudar, preguiça mesmo. Bom, já falei. Vamos lá. Satanás usa uma das 4 maneiras para distorcer a doutrina. Primeiro, Satanás procura questionar a divindade ou a humanidade de Cristo. E aí nós temos aí alguns casos, e isso, na verdade, tem acontecido dentro das igrejas, e a gente não tem percebido que, às vezes, quem sabe nós, às vezes, com as nossas formas de dizer ou expressar, nós, às vezes,
questionamos a divindade de Cristo. É um cuidado que temos que tomar, tá? Nós temos aí pessoas negando Jesus e fala, mas pastor, eu não nego. Às vezes as nossas atitudes, algumas delas, têm demonstrado isso. Então temos que nos alertar sobre isso. Segunda, Satanás faz com que questionamos as bases da salvação. Aí começa aquela discussão que não vai ser salvo isso, não vai ser salvo aquilo. Um dia um pastor chegou para minha mãe. Minha mãe ela ainda estava vivendo maritalmente ainda com meu padrasto, né? E ele disse para minha mãe que minha mãe ia para o inferno, né? E aquilo quase derrubou minha mãe. Então o diabo de alguma forma tem usado essas coisas para poder questionar aí a questão da base da salvação. E a Bíblia nos ensina essa base, né? Nós temos aí estudado muito sobre isso, para a gente poder não deixar que as pessoas sejam enganadas. É referente ao quem é ou quem não é salvo. Ok? Terceiro, Satanás nos anima a termos crenças que conduzem à imoralidade. Tome cuidado. Temos muitas igrejas abrindo aí, dizendo que são de Deus e etc. Eu não quero aqui tocar em nomes ou a questão imoral que elas usam, mas temos que tomar muito cuidado. O que prevalece sempre será os princípios bíblicos, nada mais do que isso, ok? Quarto lugar, Satanás nutre os pontos de vista que leva à divisão, né? Nós estamos lá no capítulo 14 de Romanos, que precisa que você venha ter uma lida bem cuidadosa dela. Lê lá, estude um pouquinho Romanos 14. Você vai aprender a lidar para que você não venha julgar o teu irmão, ou brigar com o teu irmão. Paulo, lá em Romanos 14, nos dá uma direção sobre isso. Como os cristãos são enganados? Primeiro, você pode ser enganado devido à sua ignorância. O que é ignorância? É quando a pessoa não sabe. Então, o que acontece? Porque muitas pessoas hoje dentro da igreja estão sendo enganadas. Por quê? Porque não conhece a Escritura. A Bíblia fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Jesus disse, erreis porque não conheceis a Escritura, disse para os saduceus. Então vamos tomar cuidado. Hoje a ignorância ela é a base para o engano, né? E a solução sempre é simples. Qual é a solução? Nos envolvermos com a doutrina da palavra de Deus. Segundo lugar, porque somos enganados? O engano vem de não se comparar e analisar o ensinamento à luz dos conselhos de Deus. Jesus foi bem claro sobre isso. E as tentações que o diabo ele traz para a gente é justamente uma forma de quê? Por exemplo, ele usou o versículo bíblico lá, né, para poder Jesus atirar-se do pináculo do templo abaixo. Agora a pergunta é, o que Jesus disse para Jesus foi mentira? Claro que não, ele falou a verdade, que se Jesus atirasse do pináculo até abaixo, é claro que os seus anjos iriam a proteger ele. Só que o momento não era apropriado para isso. E porque se Jesus fizesse isso, ele também iria né, de alguma forma, ir contra um princípio bíblico, né, que é atentar-se a Deus. O que ele falou? Está escrito, não atentarás ao Senhor seu Deus. Ok? Agora, o quarto ponto aqui é, para atacar a liderança, Deus exige, isso mesmo, que a sua igreja dedique tempo para entender a Ele e aos seus caminhos, para que possamos agir apropriadamente quando estivermos em guerra espiritual. Não devemos crer que vamos estar protegidos de todos os ataques. Em lugar disso, devemos permanecer centrados em Deus, a fim de que possamos nos manter firmes
durante a prova. Deus espera que permanecemos firmes com o esforço de equipe. Não somos parte que não tem relação entre si ou somente nos preocupamos conosco, mas sim, somos um corpo que zelosamente busca o bem-estar de todos os seus membros. Os líderes da igreja têm uma grande responsabilidade no processo, porque de modo em que eles respondam a um grande potencial para o bem e para o mal. Então hoje vamos examinar justamente sobre a questão das lideranças. Por que Satanás quer que os líderes falhem? Vamos lá, em primeiro lugar. Quando o líder falha, os que estão sob liderança serão afetados negativamente. Temos aí exemplos, nós já falamos até em vídeos anteriores aí, sobre esse exemplo de Davi. Davi, no capítulo 21 de 2 Crônica, ele cometeu um erro, ele pediu, ou melhor, ele deixou Satanás instigar ele a fazer um recenseamento do povo. O general Joabe até tentou não permitir, tirar isso de ideia dele, mas ele não adiantou. Ele continuou e quis de qualquer maneira, cometeu um erro. E isso afetou, né? E morreu, por conta disso, 70.000 pessoas, por causa de um erro de Davi. Então temos que tomar muito cuidado. Eu particularmente tomo muito cuidado com isso. Graças a Deus, eu até um tempo atrás eu pensei que pessoas iriam sofrer por causa de um erro que eu cometi, mas graças a Deus nenhum deles desviaram. Glória a Deus por isso. Ninguém pode dizer, nem A ou B, que as pessoas erraram por causa de mim. Não, ao contrário. Eu até fiz algumas renúncias justamente para poder não permitir que a igreja sofresse. Eu louvo a Deus por isso, meus amados. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus me deu essa sabedoria e mostrou que Ele está comigo, mesmo às vezes alguns erros que nós cometemos. E hoje nós estamos aí com a nossa aliança renovada, estamos com o nosso pacto com Deus renovado e graças a Deus estamos com a cabeça erguida, sabendo que Deus está nos abençoando e assim as vidas não foram afetadas. Tome cuidado com isso, líderes. Antes de tudo, pense naqueles que estão sendo liderados por você. Segundo lugar, quando o líder se compromete, os demais se desviam. Encontramos esse modelo na vida de Pedro. Para preparar o seu povo a fim de proclamar o evangelho dos gentios, Deus começou a alertar a sua igreja, especialmente a Pedro, quanto aos que deveriam fazer. O que aconteceu? Deus tinha Deus tinha um propósito com os gentios. E Pedro estava focado, preso aos judeus. Aí ele teve uma visão dos lençóis cheios de animais que a lei, por si, ela impedia ou proibia os judeus comerem. Pedro teve um diálogo com Deus, falou que aquilo que é imundo, Deus rebateu ele, falou que aquilo que ele consagrava e santificava não poderia ser considerado como imundo. Enfim, Pedro entendeu que ele deveria. Ele foi até a casa de Cornélio, para resumir, capítulo 10 de Atos, você pode ler isso com mais calma. Ele chega lá e toda a família de Cornélio se converte e recebe o Espírito Santo. Aí ele vai, no capítulo 11, fazer o relatório para os demais apóstolos. E aí ele fala, olha, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre nós lá no cenáculo, também é o mesmo Espírito que caiu sobre Cornélio. Então quer dizer que Deus não faz distinção de pessoas. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos tem a primeira reunião, a primeira convenção dos apóstolos para decidir justamente essa questão, e eles chegam com o consenso que a questão da circuncisão, outras coisas mais que a lei ela impedia, e fazia assim trazia um problema entre eles e os gentios, foram tirados justamente para poder evitar esse problema. Então, a liderança tem que tomar muito cuidado com aquilo que se cria,
né, aquilo que às vezes foram chamados, para poder não deixar que o seu povo, eles se desviam por conta de alguma coisa que ele se comprometeu ali no meio, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Tanto que mais tarde Paulo chama a atenção de Pedro, que Pedro, na verdade, acaba se deixando levar por essa questão toda. Aí no capítulo 2 de Gálatas, Paulo dá uma chamada em Pedro justamente por conta disso, para ele não deixar perder-se pelo foco. É por isso que nós temos que estar sempre debaixo de uma autoridade espiritual, pastores, líderes. Você que é líder, por favor, não saia. Sempre tenha uma autoridade sobre você, para que quando houver algum problema semelhante a esse que aconteceu com Pedro, você tenha alguém para te chamar a atenção e você fazer as coisas que devem ser feitas. Terceiro, quando o líder não é provado, tem a tendência à arrogância que leva ao juízo. Muitas pessoas mencionam com gracejo, com inteligência, eram seus pais quando alcançavam seus 20 anos de idade. Ao experimentar alguns momentos difíceis, do seu ego machucou. As provas da vida têm efeito maravilhoso de trazer-nos a sabedoria e a humildade. Da mesma forma, Paulo aconselhou a igreja a não colocar em oposição à liderança a alguém que for. Porque a liderança não é algo, feito de qualquer maneira. Por exemplo, alguém para ser pastor hoje, ele tem que passar pela prova, ele tem que mostrar isso no seu convívio. Tem pessoas que são levadas a pastores hoje de uma forma completamente irresponsável. E outros até mesmo se adotam sendo pastores de forma irresponsável, nunca passam pelas provações da vida. Porque para ser pastor, eu teria que funcionar como pastor mesmo antes de ter o cargo pastor. Antes de ser pastor, eu tenho que passar por uma prova para que eu venha saber lidar com as provações, porque a questão, nós vamos falar isso, parece que na próxima lição, na próxima unidade, na unidade 6, sobre a questão da guerra espiritual, porque às vezes nós, com a nossa boca, nós machucamos pessoas. Já vou tomar esse cuidado, muito cuidado com isso, né? Entendeu, amados? Em quarto lugar, quando o líder se concentra em si mesmo, se aproveitará do que estão debaixo dele. Então, você é pastor não para viver por si só, por si mesmo. Você é pastor para servir as pessoas. Então, vamos tomar esse cuidado. Vamos lá? Como Satanás prova especificamente os líderes? Vamos lá. Egocentrismo, posição, poder, quando sobe para a cabeça, é um problema seríssimo. E aí, diabo é um prato feito para o diabo. Amém? Abuso de poder. Aí eu vou utilizar a minha autoridade para fazer o que eu quiser dentro da igreja. Não. Mesmo que você seja líder, a igreja pode julgar você. E, é claro, como já falei anteriormente, nunca saiam debaixo de uma autoridade. Para ela poder... Porque o abuso de poder hoje está sendo grande dentro das igrejas. E Satanás está batendo palminha para isso. Então, tomar cuidado com isso. A imoralidade... Né, temos aí o exemplo de Sansão, Davi, né, que passaram por essa situação toda, né, de tentação sexual. Todos nós estamos propícios a isso, mas isso não quer dizer que eles não foram grandes homens. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sansão foi um grande homem também. Mas então por isso temos que tomar cuidado, né, para que a gente não venha a persistir nisso. E se acontecer, seja humilde e reconheça isso em nome de Jesus. Dinheiro. Eita, meu Deus do céu, como o diabo hoje tem levado muitos líderes à queda espiritual por causa do tutuzinho. Tome cuidado, meus amados. Perder o foco. Pessoas estão perdendo o alvo, perdendo a visão dentro das igrejas hoje, criando uma série de patacadas, e aonde
no final das contas, a Bíblia que é bom, nada. E a outra, maus conselhos. Nós temos no capítulo 12 de 2 Samuel, nós temos um exemplo de um rei que ele assumiu, né, no lugar do seu pai, Roboão. Salomão morre, Salomão ele vai agora assumir o reinado. Aí os mais velhos, os mais anciões, aconselharam ele a dar uma aliviadinha nos impostos. Aí ele foi pedir conselho dos mais novos. Aí ele olha o conselho dos mais novos para ele. Roboão, se seu pai o disciplinava com o chicote, só faz o seguinte, faça com o escorpião, isto é, dobre mais ainda os impostos, seja mais massacrador. A conclusão que isso aconteceu? Divisão. Dividiu-se o reino, né? Reino de Israel, reino de Judá. Por causa do quê? Por causa de uma atitude infantil. É o que está acontecendo hoje. Não querem conselhos. Por isso que nós temos que nos reunir. Mesmo que você seja grande, aconselha-te. Seja humilde. Viu, amor? Isso é um conselho. Como os líderes e seguidores podem ajudar mutuamente? Primeiramente, como eles podem se ajudarem mutuamente? Primeiramente, cabe a cada um agir de forma que possa manter-se fiéis a Deus. Por exemplo, Jesus advertiu antecipadamente a Pedro e aos outros que poderiam ser peneirados por Satanás. Então, vamos nós nos manter fiel a Deus. Vamos nós ali, né? Jesus sempre está nos advertindo sobre isso. Tome cuidado disso, tome cuidado daquilo. Vamos nos manter focados nos princípios bíblicos, viu, querido? Nos princípios bíblicos. Não saia dele não, em nome de Jesus. Segundo, sempre ore de forma que ajude os outros a se manterem firmes durante a prova. Então, líderes, ajude lá, né? Ajude os seus liderados, aquele que Deus colocou sob a sua liderança, para poder se manter durante a prova, né? Jesus orou pelos seus discípulos, também ore para os seus seguidores. Terceiro, concentre-se no povo de Deus e não em Satanás. Queridos, é uma coisa de pegar e ficar só focado em Satanás. Quer fazer, por isso que existe hoje a questão do clube de libertação, que é uma miséria dentro da igreja hoje. Me perdoe falar sobre isso, mas é verdade. Por quê? Porque se focam mais em esqueça a campo, eu já falei milhões de vezes, vou repetir, esqueça esse negócio de culto de libertação, se foque na igreja, ensinamento da igreja, em pregação do evangelho, faça com que as pessoas chamem outras pessoas a vir para a igreja, porque quando você ensina a palavra, você vai estimular as pessoas a chamar outros para vir visitar a igreja, e assim sucessivamente. Culto de libertação, leva a mão não funciona isso não. Vamos lá, quinto tópico e último. Promover mau testemunho. Satanás quer hoje tudo, muito mais do que isso hoje. Promover mau testemunho. Vamos lá. A má reputação é um dos primeiros objetivos de Satanás. Esse é o problema hoje que estão sendo criados dentro das igrejas hoje, né? Pessoas dando mau testemunhos. A igreja hoje não é mais vista de uma forma a autoridade. As pessoas que são crentes não são vistos como autoridade, não tem mais aquele respeito mais, né? E infelizmente é assim que está acontecendo. Vamos lá. Vamos aprender aqui algumas coisas que Paulo nos ensina. Vamos lá, para os pastores. Paulo falando sobre os pastores, sobre aqueles homens de Deus, que a qual, de alguma forma, precisam dar um bom testemunho, ter um bom caráter, tratar as pessoas com dignidade, ter um bom testemunho perante os também que estão de fora, né? Então, precisa isso. Você pode ir lá ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. Paulo explica sobre isso. Você pode ler com calma isso lá. Temos também os diáconos. De alguma forma, tem as mesmas características também dos pastores, né? O diácono tem um quesito também sobre a questão de servir a mesa, servir as pessoas. Um dos quesitos também de diaconato
fazer visitas, e isso precisa também que tenha essas qualificações também. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10, que a qual fala sobre isso. Agora temos também outras também, que é as viúvas. As viúvas. O que acontece? As viúvas mais novas ficavam solteiras, isso trazia também uma coisa assim, uma situação meio delicada. Aí Paulo, ele teve que resolver resolver isso aqui. E ele viu que dois problemas que ele tinha que resolver referentes às viúvas. Olha lá, a primeira dela é: o desejo de casar-se foi tão grande que algumas delas romperam suas promessas. Isto é, então, elas começaram, né, a deixar que as pequenas coisas viessem, casaram maus, ou casaram com outras pessoas, ou deixaram de se levar por algumas coisinhas referente ao pecado. Enfim, Paulo tinha que resolver isso. E a outra que Paulo também tinha que resolver aqui é que elas tinham um problema de ir de casa em casa a fazer fofoca. Então, o que Paulo então sugeriu? Para que elas viessem a ter um ensinamento com as mulheres mais idosas, aquelas mais idosas que eu falo mais assim, experientes, né? Então, tinha que ter essa cautela. Então, olha o que Paulo explica, eu queria até ler com vocês sobre isso. Então, o que acontece hoje é que as mulheres hoje na igreja, eu tive alguns casos assim, semelhantes, que tinha uma irmã na igreja que ela era casada, ficou viúva. A primeira coisa que ela fez quando ficou viúva foi se esbandear para o mundo. Por quê? Porque não queria o aprendizado. E olha que eu e minha esposa tentamos de toda maneira segurar, orar, fizemos no gabinete, começamos com ela, mas não adiantou nada. Não adiantou nada, vezes nada. Então, quiseram seguir a Satanás. Então vamos tomar muito cuidado com essas coisas todas, viu, queridos? Então Satanás, e a gente tem que logo quebrar isso. Agora, as consequências nós já sabemos, né? A primeira dela é que uma má consequência destrói o desejo de os não crentes a escutar a mensagem de Cristo. Quantas pessoas dizem: olha, tem aqui uma coisa que vai, olha, bem, se isso significa ser cristão, então eu não sou como aquela pessoa, né? Então vamos deixar, eu não quero ir para a igreja para ser como um hipócrita. Aqui isso é uma desculpa farrapada, né? Ele pode muito bem ir para a igreja. Eu já falei isso para alguém: olha, você quer ir para a igreja? Faz o seguinte, ensine ela a ser crente, então. Se você acha que é errado, porque existe uma desculpa sobre isso, mas sempre vai haver os pretextos, né? A gente tem que tomar cuidado para não evitar essas coisas todas. Então é melhor a gente evitar essas má reputações. A outra, Deus pede responsabilidade às pessoas que tomem o nome do Senhor em vão. Então esse é o terceiro mandamento que Deus nos deu lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Né? O que é tomar o nome do Senhor em vão? É justamente levar o nome do Senhor a ser blasfemado com as determinadas atitudes erradas ou inconstantes que nós tomamos ou que vivemos no mundo. Então, você que aí fala sobre a questão, sobre isso, tome cuidado. Vamos lá. Ezequiel capítulo 5, versículo 5 a 15, nós temos aqui 4 perguntas e respostas. A pergunta é, primeiramente, está lá, você pode ler, você pode dar uma pausa agora no vídeo, né? Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 15. Né? Você pode dar uma pausa, ler, depois você voltar novamente aqui. Então eu não posso aqui ficar esperando, né? Onde Deus colocou a nação de Israel? Aonde? Está lá, em Jerusalém. Quais foram os pecados? Rejeitaram a lei do Senhor. Diante de quem Deus vai executar o seu juízo? Jerusalém. Qual foi o propósito de Deus ao castigar Israel? Porque não honraram o nome do Senhor. Se você for ler toda a história de Israel,
Mas aonde encontro isso, pastor? Simples. A história de Israel, de uma forma completa e bem centrada, começa lá em Josué. Ela vai de Josué até o livro de Esther. Ok? Então, se você ler de Josué até Esther, você vai ler toda a história de Israel. Os profetas, na verdade, eles falam dos seus momentos que foram ativos ali em Israel. Também pode ler também os profetas, que são os profetas, vai de Isaías até Malaquias. Ok? Então você pode pular ali os salmos e depois ler também os profetas. Mas ali você vai saber muito sobre isso, sobre as questões da história de Israel, que foram justamente por conta disso. Rejeitaram a lei do Senhor, blasfemaram o nome do Senhor, e eles foram castigados, foram disciplinados seletivamente. E a última disciplina deles, né, que foi a gota d'água de Deus, foi eles terem ido levados para a Babilônia e ficarem lá 70 anos. Agora, a aplicação prática. Qual é a sua aplicação prática para isso? Primeiramente, obedeça a Deus. Segundo, coopere com os cristãos que estão lutando. E terceiro, exercite a disciplina de Deus. Está aí na tela as três aplicações práticas para nós não deixarmos que a intriga entre dentro das igrejas ou na sua vida. Ok? Aleluia! Semana que vem vamos falar sobre as armaduras, irmãos. Oh, glória a Deus! Vamos falar sobre o capítulo 6 lá de Efésios, as armaduras. Vamos tentar aí te resumir o máximo possível, mas vamos ser práticos para poder mostrar para você o que é as armaduras de Deus para nossas vidas. Deus te abençoe. Até a unidade 6 do curso Batalha Espiritual. Deus, lembrete, o céu é o nosso limite. Que a bondade, que a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for e que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. Vamos dizer juntos, diga aí, amém. Deus te abençoe. Amém? Até a próxima unidade.